Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Employee Experience for All, esse evento sensacional organizado aqui pela Pulses, pela Grow e pela Vi. Eu sou o César Nancy, CEO da Pulses, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Tem uma pessoa muito legal aqui comigo, que é a Bárbara Nigri, coordenadora de performance da Stone. Tudo bem, Bárbara? Oi, César, tudo bom? Tudo bom, gente? Boa tarde. É um prazer estar aqui nesse evento e queria já agradecer pelo convite. Então, obrigada aí. Não tenho Nós dúvida que que agradecemos. vai ser um sucesso. Que bom, Bárbara. Obrigado, viu, pela tua presença, pelo seu tempo aqui também. E hoje o nosso tema vai ser sobre mensurar a experiência do colaborador na prática, né? Eu sou um fã do tema, quando fala de Employee Experience, eu já fico tenso, né? Porque eu quero falar mais sobre o assunto. Então, hoje eu vou dividir aqui com a Bárbara um pouco de uma visão de Employee Experience para dados, né? Muito orientada a dados, e conciliando um pouco com a prática, que a Bárbara vai trazer para a gente, né? O que ela tem feito na Stone, né? A Pulses hoje apoia a Stone é a nossa cliente, né? Então, tem muita coisa também que é muito além da Pulses lá que a Stone faz, que eu acho que é bem legal que vocês conheçam. Então, vamos lá, vamos avançar aqui então. Bom, galera, então aí, como o César falou, eu vou trazer um pouco de como a gente trabalha o Employee Experience aqui na Stone, tá? Mas antes disso, eu queria fazer uma introdução com vocês, apresentar um pouquinho da nossa história, como que a gente enxerga o papel do RH aqui na empresa, quais são as nossas visões, e aí depois eu vou entrar nessa parte do Employee Experience, tá? Então, falando um pouquinho aí da nossa história, para quem não conhece, a Stone ela foi fundada em 2012, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Naquela época, o mercado de adquirência ele não era tão competitivo como ele é hoje, então a gente foi a primeira empresa aí a entrar no duopólio de adquirentes que tinha no país, né? A gente só tinha 2 players no mercado naquela época, e sempre com foco de tornar a vida do empreendedor brasileiro mais fácil, ajudando ele a crescer e a vender mais. E aí, 4 anos depois, a gente já tinha mais de 200 mil clientes na nossa base, né? A gente já tinha chegado em 5% do market share no mercado de adquirência e a gente resolveu abrir capital. Em 2012, a gente fez o IPO na Nasdaq, né? E isso possibilitou a gente atrair alguns fundos de investimento de peso e continuar expandindo ainda mais o nosso negócio. E aí hoje a gente já tem uma base aí de 530 mil clientes, e a gente já está se tornando uma plataforma financeira completa. Então, hoje a gente vai, além das maquininhas de cartão, de mercado de pagamento, a gente já está oferecendo produto de banking, né? Então, a gente oferece conta, a gente oferece crédito, a gente tem vários softwares de gestão para impulsionar o crescimento dos negócios e também para alavancar a venda aí do empreendedor. Então, assim, a gente vê que junto com esse crescimento muito grande, o crescimento das pessoas para suportar essa alavancagem aí também foi enorme. Então, cara, entre 2012 e 2015, a gente tinha na empresa 500 funcionários, e aí de 2016 em diante, a gente vê que a gente aumentou quase em 10 vezes o número de funcionários. Então, cara, hoje a gente tem mais de 5 mil pessoas trabalhando aqui com a gente na Stone. Então, quando a gente fala aí de RH, a gente tem um papel muito importante, um desafio muito grande de acompanhar esse crescimento da nossa empresa, não só em número de pessoas que trabalham aqui, né? Então, não só quantitativo, mas também com qualidade. Então, eu preciso garantir que as pessoas que eu estou trazendo para nossa empresa são as melhores pessoas, né? Então, que eu estou trazendo talentos e que eu estou retendo esses talentos. Então, assim, é extremamente importante que a experiência das pessoas que vêm trabalhar aqui na Stone seja a melhor possível. Então, a gente traz muito esse conceito de employee experience para cá e a gente leva bastante a sério. Então, assim, antes de entrar no employee experience de fato, eu vou falar um pouquinho de como a gente se organiza como RH aqui na empresa, tá? Então, aqui na Stone, a gente entende que a gente tem 3 grandes agentes que vão ser os responsáveis pela gestão de pessoas. Então, a gente tem a área de pessoas, só que com um papel muito mais de ajudar os líderes, dando os insumos para que eles tomem as melhores decisões sobre seus times. Então, cara, não é o RH que vai tomar a decisão sobre quem promover,
quem desenvolver. Então, isso é uma responsabilidade do líder aqui na empresa, tá? Mas é o nosso papel ajudar o líder a tomar essa decisão. Então, é o nosso papel dar os melhores insumos para que eles tomem as melhores decisões. E aí, a gente tem também aqui na nossa empresa a figura do BP. Então, a gente tem business partners, né, em grande parte das áreas aqui da nossa companhia. Então, a gente tem uma empresa muito grande e o BP ele tem um papel fundamental de ser o braço direito, tanto do líder como do nosso time. Então, líder e RH e o BP fazendo aí o meio de campo, conectando a nossa central junto com a ponta. Então, cara, eventualmente a gente vai fazer alguma capacitação sobre algum assunto, a gente tem essa entrada pelos BPs, os BPs ajudam a disseminar para os líderes que eles atendem, a via de mão dupla, né? Então, cara, se tem alguma dor em algum time, ou então alguma liderança está com algum problema de turnover, alguma coisa assim que precise ser resolvida, o BP vai trazer para a área do RH e a gente vai entender como que torna isso, como que a gente vai fazer disso, criar uma solução, na verdade, para esse problema, né? Então, cara, uma solução sempre construída a 4 mãos, então um time de pessoas com líder e com BP, e aí, eventualmente, a gente vai trazer mais tecnologia para o processo, desenvolver um novo produto, então a gente vai sempre trabalhar aí em conjunto. E aí, vou só dar um exemplo aqui de como isso funciona na prática, né? Então, cara, como que a gente faz para dar esses insumos e como que o líder toma a decisão? Se eu for falar aí, por exemplo, do processo de avaliação de desempenho, eu preciso avaliar as pessoas da minha empresa em relação a competências que elas precisam para desempenhar a função dela. Só que aqui, como RH, eu não vou lá no líder e falar, então, essas pessoas do seu time precisam ser avaliadas nessas competências aqui. A gente não faz isso. O que a gente vai fazer é capacitar o líder, fazer provocações, participar das discussões junto com ele, e ele vai me dizer quais são as competências que as pessoas do time dele precisam ser avaliadas, né? Então, que as posições que eles têm na área deles precisam as competências necessárias para essas posições. Então, uma vez que o líder tenha isso definido com a nossa ajuda, com o nosso apoio, nossos direcionamentos, ele vai avaliar as pessoas do time dele em relação àquelas competências. Então, depois que ele fizer o processo de avaliação de desempenho, ele vai falar, beleza, então eu tenho essa pessoa que eu preciso olhar mais de perto, eu preciso desenvolver, elas estão com algum gap, eu tenho outras pessoas do meu time que, cara, já estão mandando muito bem, estão super esticadas, já faz sentido eu, de repente, dar um novo desafio, promover. Então, esse tipo de decisão, quem vai tomar é ele, e a gente vai estar sempre ajudando ele a tomar as decisões e fornecendo as ferramentas. E aí, ainda falando um pouquinho do nosso RH, a gente tem 3 visões que são super importantes aqui, que direcionam a gente. A primeira delas é a Go Big or Go Home, tá? Então, basicamente a gente garantir a escalabilidade dos processos e dos produtos da nossa empresa. Então, a gente tem um crescimento aí acelerado e a gente precisa sempre estar pensando em como tornar um processo mais escalável, de repente trazendo tecnologia ou então revisitando algum processo. Então, a gente tem sempre isso em mente quando a gente está construindo a estrutura da empresa. A gente tem essa segunda visão, tá? Que é o Works Like Magic, que basicamente a gente fala muito aqui da experiência do colaborador e, como o nome já diz, como tornar essa experiência mágica e sem fricção. Então, basicamente, a jornada toda do nosso funcionário precisa funcionar como mágica. Então, cara, no momento que ele entra na nossa empresa, ele já precisa ter o treinamento que ele precisa para começar a exercer a função dele, os acessos necessários, os equipamentos. Eventualmente, a gente vai entender quem a gente precisa desenvolver e vai chamar ele para um treinamento. Então, a gente quer que toda essa jornada do nosso colaborador ela funcione de forma fluida e como mágica. E aí, a nossa terceira iniciativa é Enable Winning Teams. Então, basicamente, formar times campeões, e aí um pouco com aquela cabeça de como a gente se organiza aqui dentro. Então, não é o RH formando times campeões, mas o RH capacitando os líderes para que eles formem times campeões e de alta performance. Então, a gente tem essas 3 grandes visões aí para o time de RH,
que a gente entende que vão ajudar a gente a crescer com qualidade e acompanhar a nossa expansão. E aí, beleza, agora vamos falar do Employee Experience, né? Então, como que a gente faz isso aqui na Stone? A gente tem um dos nossos valores, né, da nossa companhia é o The Reason. Então, o The Reason, ele fala muito do cliente ser a nossa razão. Então, um cliente externo, empreendedor brasileiro. Sendo que para o RH, a gente entende que o nosso The Reason é o nosso cliente interno. Então, cara, só a gente ter os funcionários como a nossa razão já é motivo suficiente para a gente querer fornecer uma boa experiência para eles. Mas, ainda assim, a gente entende que um bom employee experience vai contribuir para, por exemplo, fortalecimento da marca empregadora. Então, cara, isso é fundamental para eu atrair os talentos e as pessoas certas para me ajudarem no crescimento da empresa. Employer Experience também vai contribuir para o engajamento do time, como o César falou. Então, cara, é essencial que a gente tenha pessoas de alta performance, que a gente tenha um turnover baixo de talentos e, como a gente viu lá nos dados que ele apresentou, cara, pessoas engajadas apresentam muito mais resultado e menos turnover. Então, é essencial a gente fazer essa medição. E aí, para a gente garantir que a gente tenha essa experiência mágica, né, para suportar o Works Like Magic que a gente tanto fala, a gente precisa escutar continuamente as pessoas. Então, assim, não adianta fazer uma medição pontual. Não adianta a gente tirar uma foto e entender o que está acontecendo. A gente precisa tirar um filme, né? Então, a gente precisa estar escutando continuamente a percepção das pessoas. A gente tem uma série de fatores que influenciam, a gente vai ajustando os processos, a gente vai entendendo e melhorando. Então, cara, a gente fazer uma medição semestral, uma medição anual, ela por muitas vezes não vai dar o resultado que a gente espera. E não só a gente tem que fazer essa escuta contínua, como a gente também tem que fazer com que as pessoas sejam parte da construção. Então, é essencial ouvir o que elas pensam e usar aquilo como insight para melhoria. Então, a gente junto vai muito mais longe. Então, a gente precisa construir isso junto com as pessoas que estão na nossa empresa. Então, esse é um dos motivos aí que a gente mede e monitora o nosso Employee Experience continuamente. E aí, cara, a Pulses tem suportado muito a gente nesse sentido, tá? Então, a gente tem 2 grandes medições que eu vou trazer aqui mais para finalizar, mas para dar um exemplo na prática de como a gente faz isso. Então, a primeira é a pesquisa de clima, né? Então, basicamente, a gente usa a medição da Pulses, tá? Da metodologia de clima. Então, aquele dashboardzinho que o César apresentou, a gente mostra bastante aqui, né? Então, os líderes têm bastante contato com isso. Então, a gente faz essa medição semanal e contínua. E a gente, como RH, a gente faz rotinas de follow-up com os BPs. Então, cara, ainda naquela pegada de o RH não vai dizer o que o líder precisa fazer para melhorar o clima dele, a gente dá essa autonomia, né? Então, a gente está aqui fornecendo a ferramenta, ajudando com a medição, e o líder vai ter que ler aquele resultado, pegar aqueles dados e pensar em alguma solução para melhorar se tiver algum ponto que não esteja legal. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente senta com os BPs, a gente senta com os líderes, a gente entende o que tem sido feito, a gente ajuda, eventualmente, em algum ponto de dúvida, em algum pedido de ajuda para fazer a gestão da galera, em como analisar os dados, mas eles que vão tomar a decisão sobre o que vai ser feito. E aí a gente coleta muito essa boa prática entre as áreas, né, para conseguir disseminar na empresa. Então, a gente tem uma empresa enorme. Então, a gente fazendo esses papos e coletando os feedbacks, a gente consegue, por exemplo, divulgar para toda a empresa o que o financeiro tem feito, o que o time de logística tem feito e, eventualmente, alguma ação que tenha dado certo em uma área pode funcionar super certo para uma outra área. Então, a gente ajuda a disseminar essas boas práticas. E aí, eu trouxe aqui essa imagem, time de pessoas e líderes e BPs. Então, cara, quando a gente fala de engajamento e de clima, o time de pessoas ele tem um papel de fazer ações institucionais que são muito mais estruturantes, né, e no longo prazo, então elas demoram um pouco mais a ser percebidas, mas quando a gente dá essa autonomia para os líderes e BPs fazerem a gestão dos times deles, eles fazem ações locais e mais específicas. Então,
cara, eventualmente tem algum quick win que eles vão conseguir observar, ou então alguma particularidade da área deles que eles vão ajustar, refinar algum processo. Então, são ações locais muito mais recorrentes e que a gente vê o resultado muito mais rápido do que as ações que a gente faz como time de pessoas, que são ações institucionais. E aí eu trouxe um exemplo aqui de um crescimento de score em uma das áreas que a gente teve, tá? Então, a gente vê aí que de 2019 para 2020 a gente teve uma melhoria do score geral do engajamento, o score geral do clima daquela área. Então, basicamente, ela estava com score de 7,8, que a gente considera aqui como abaixo do esperado, né? Então, a gente diz que o ideal é ter um score acima de 8 aqui na empresa, e a área conseguiu, através de melhorias e boas práticas, chegar e atingir um score de 8,5. Então, cara, a gente fez a mensuração, eles entenderam que tinham alguns pontos a serem melhorados, botaram em prática e conseguiram atingir essa melhoria aí. E aí, trazendo uns exemplos, dois dos exemplos de como eles fizeram para melhorar o clima, então não é exatamente a ação na prática, mas as rotinas que eles faziam. Basicamente, os BPs tinham um papel de fazer um overview de resultado com as lideranças. Então, cara, o líder tem acesso ao clima, ele tem os dados, mas vamos sentar e vamos estimular a discussão. Então, os BPs, eles atuam muito nessas provocações também com as lideranças. Então, cara, vamos entender o que é um ponto que precisa melhorar, vamos entender o que a gente está mandando bem e a gente pode, de repente, ajudar outra área. Então, assim, essa parte do overview dos resultados com a liderança é extremamente importante. E também a segunda parte, que é o painel de dores com os times. Então, aqui é o que a gente chama foi o que eu comentei antes, que é o colaborador fazer parte da solução. Então, a gente quer que as pessoas sejam parte, a gente quer que as pessoas proponham. A gente não quer apenas que elas apontem o que não está legal. A gente quer que eles proponham solução. Então, basicamente, os BPs, eles fizeram essa rotina com os times de apresentar os resultados, fazer uma discussão, entender quais são as dores, entender o que os times entendem que é prioridade, porque eventualmente a gente pode ter um líder achando que é melhor priorizar o caminho A, mas o time acha que priorizar o caminho B vai ser muito melhor. Então, cara, se a gente escutar o time, a gente vai ver um resultado muito melhor do que se a gente for só no que a liderança está pensando. Então, trazer todo mundo para a conversa. Então, isso foi muito importante para eles conseguirem atingir aí essa melhoria de 2019 para 2020. E aí, trazendo o exemplo de ações institucionais, né? Quando a gente fala da dimensão de feedback e reconhecimento que a Pulses avalia na pesquisa de clima, a gente percebeu que, cara, a frequência do feedback não estava muito legal, então a gente já está desenvolvendo uma funcionalidade de inputs, né, os feedbacks contínuos aqui na empresa. Essa parte do benchmarking interno também, que tem muito a ver com a parte de disseminar as boas práticas, então entender quais são as áreas que estão mandando bem, em alguma dimensão específica, e elas ajudarem as outras áreas que estão com uma dimensão que não esteja num patamar tão legal. Então, quem são esses líderes? Vamos identificar, vamos entender o que eles fazem de boa prática, vamos promover encontros deles com outras áreas para eles explicarem o que tem sido feito. Então, a gente tem aí esses exemplos de ações locais e institucionais que a gente tem feito. E aí, além da pesquisa de clima, a gente faz a medição dos serviços, como o César falou, né? Então, hoje em dia, já tem muitas empresas olhando para isso. Aqui, basicamente, a gente quer medir essa jornada do colaborador, né? Então, cara, aqueles touch points que o César comentou, então, algumas ações, alguns momentos que a gente tem. Então, a gente aqui mede, por exemplo, desde o processo de onboarding, como que foi, os treinamentos iniciais, a infraestrutura e a ferramenta de trabalho que a pessoa tem, se ela está adequada, se quando ela entrou ela tinha todos os acessos que ela precisava. A gente avalia serviços de departamento pessoal, então a gente quer entender o que as pessoas acham dos nossos benefícios, como que está o sistema do departamento pessoal, como que a pessoa faz para solicitar férias. Então, assim, todos os sistemas e plataformas entram aqui, as ações que a gente tem de engajamento, de cultura da empresa, nossos rituais, como isso está sendo disseminado, até serviços de suporte. Então, cara, serviço de suporte do jurídico, serviço de suporte do financeiro, do time de compliance. Então, a gente entende
quem são os clientes de cada serviço e a gente envia as pesquisas através da plataforma da Pulses para medir esses serviços. Então, aqui a gente faz um pouquinho diferente do NPS, a gente não roda NPS, a gente avalia algumas dimensões que a gente entende que vão definir a qualidade daquele serviço. Então, a gente mede, se o SLA está adequado, se a área está cumprindo o SLA, né? Se ela está cumprindo o prazo que ela se propôs para executar aquele serviço, se a comunicação foi clara, se o time que presta serviço demonstrou empatia, se a qualidade do serviço está legal. Então, a gente faz todas essas perguntas para entender e mensurar como que estão os serviços internos aqui na empresa. E aí, trazendo até um dado legal, a gente começou essa parte de medição dos serviços no ano passado e a gente tinha 21 serviços sendo avaliados na empresa. Hoje a gente já mais do que dobrou, né? Então a gente já tem 54 serviços sendo avaliados. Esses serviços, as áreas continuam demandando da gente, né? Então procurando a gente para conseguir colocar mais serviços via nossa pesquisa, então para entender como que os clientes deles estão achando do serviço. Então, assim, a gente está com esse número crescente. E um dado até legal é que a gente teve mais de 70% dos serviços com melhoria depois que a gente começou a medir. Então, basicamente, cara, a gente conseguiu ver um resultado bastante positivo em fazer essa medição. E aí sempre, cara, o objetivo principal é trazer a melhor experiência para o nosso colaborador. Então, a gente está medindo para tentar sempre melhorar e melhorar continuamente os serviços que a gente está prestando. E aí aqui, só para fechar, eu trouxe um exemplo de um serviço que a gente já estava avaliando desde o ano passado, que era o serviço de avaliação de desempenho. A gente pegou alguns insights super relevantes na pesquisa de serviço. Então, cara, a gente percebeu que o alinhamento de metas e expectativas não estava muito claro entre líder e liderado. As etapas e os prazos do ciclo de avaliação também não estavam de acordo com o que as áreas precisavam. A gente sentiu uma necessidade de linkar o momento do feedback da avaliação de desempenho com o plano de desenvolvimento individual das pessoas. Então, cara, foram insights super relevantes que a gente trouxe para o nosso processo, a gente reviu o nosso processo e a gente começou a fornecer o processo já redesenhado com base nesses insights e viu aí uma melhoria de 26% em 12 meses da avaliação da pesquisa de desempenho, da avaliação de desempenho. Então, assim, cara, é extremamente importante a gente fazer essa mensuração. Então, acho que aqui o grande recado é importante medir, é importante ouvir e fazer com que o cliente, enfim, colaborador, cliente do meu serviço, ou então o meu liderado, quando a gente está falando de clima, seja parte da solução. Então, acho que aqui espero ter dado um overview de como que a gente faz isso aqui na prática na Stone. É muito legal ver hoje o quanto a Stone tem se preocupado com a experiência do colaborador e está num cenário super avançado de medir a employee experience, né? Eu estava provocando a Bárbara, dizendo assim, nem sempre foi assim, né, Bárbara? Não. Chegar nesse estágio, o que você diria que são recomendações e pontos assim, para a turma ter no radar ao iniciar isso? Ou seja, descentralizar, ouvir continuamente, tudo isso traz expectativas que são diferentes do tradicional, né? Assim, tem um preço nessa inovação. O que você diria que é um ponto de aprendizado e de cuidados, né, para quem quer iniciar essa jornada? Eu acho que assim, com certeza nem sempre foi assim, né? Até a gente conquistar o patamar que a gente está, a gente demorou e ralou um pouquinho. Mas eu acho que assim, o ponto principal é que a gente precisa começar de algum lugar. Então, cara, a gente sempre defende, cara, quando a gente está iniciando um novo projeto, então a gente entendeu que a gente vai começar a medir continuamente a experiência dos nossos colaboradores. Então, nesse novo projeto, vamos entender quem são as áreas, quem são os líderes que estão mais engajados, quem são aquelas pessoas que de fato estão dando valor naquilo, e a gente começa por ali. E aí, depois que a gente começou por ali, a gente começa a implementar, a gente começa a fazer pequenos ajustes, né? Entender o que dá certo, o que não dá certo, a gente começa a expandir. Então, a gente usa o benchmarking, cases de sucesso da própria empresa para vender o produto para outras áreas da empresa. Então, assim, não adianta também a gente só falar, todo mundo vai rodar pesquisa de clima
e começar a enviar o e-mail para as pessoas e achar que aquilo está resolvido. Então, não é assim. A gente precisa que as pessoas estejam engajadas naquilo, que elas olhem o resultado, que os líderes estejam comprados. Então, assim, começa pequeno. Então, começa com aquelas áreas que estão compradas, faz aquilo como um case de sucesso e vende para aquelas pessoas que no início estavam inseguras. Então, assim, teve um processo de implementação que a gente fez mais faseado, e depois, eventualmente, a gente teve um novo processo, que foi o processo de engajamento. Agora que todo mundo já sabe o que é a pesquisa da Pulses, agora que todo mundo já sabe o que é a pesquisa de serviços internos, como que a gente faz para engajar as pessoas, tanto para responderem, né, como clientes daquilo, como para os líderes e os fornecedores de serviço usarem aquela informação como melhoria. Então, foi aí que a gente começou a fazer FUP com os BPs, disseminar boas práticas, entender se a gente precisava investir em capacitação. Então, acho que assim, tem que sempre começar aos poucos e procurar as pessoas que vão ser os embaixadores do processo junto com você. Então, acho que isso aí é extremamente relevante para quem está começando. Muito bom, Bárbara. Eu lembro que bem no início, né, a gente fez ainda um processo de piloto, né, para experimentar, para ver se de fato tinha uma aderência até mesmo à cultura da empresa, né, porque nem toda tecnologia casa com a sua cultura. Então, quando você pensa em descentralizar e dar informação para os líderes, por trás disso tem uma visão de autonomia, que foi a que você trouxe no seu slide 1 lá. Né? Líderes tomam as decisões na ponta, e não RH toma decisões por eles, né? Então, não é só uma tecnologia que transforma tudo, uma visão de cultura, de onde a gente quer estar, que tem que vir, e obviamente vem da alta liderança da Stone, né, que compra esse conceito e acredita de fato nisso, faz com que a tecnologia se plugue melhor. Né? Então, acho que esse é um ponto bem importante que você trouxe lá, deixei anotado aqui para comentar. Bárbara, no que diz respeito a esse empoderamento da liderança, né? O que você tem visto de boa prática ou até de dificuldades também, né? Tem muita gente que tem medo ainda de dar acesso aos líderes, né, do líder ser dono daquela informação, não, esse negócio é do RH, não pode estar, não tá na liderança. Algum insight aqui para quem ainda tem esse receio? Eu procuro achar que, cara, quem tem esse receio é porque não tem confiança de que o líder vai tomar a melhor decisão. Então, assim, cara, dá confiança para ele. Então, assim, se o líder não está com confiança agora, tenha processos, tenha treinamentos, ajude ele a ser confiante em tomar aquela decisão. Então, assim, cara, a gente não tem como uma área central com 20 pessoas olhar para uma companhia de 5 mil, 6 mil colaboradores. A gente tem áreas com realidades diferentes, a gente tem áreas com não culturas, mas características diferentes. Então, assim, o líder, ele precisa ser o responsável pelo sucesso do time dele. Então, a gente quer empoderar ele, a gente quer capacitar ele, e a gente vai estar aqui para ajudar, para fazer uma discussão se a metodologia é melhor, se aquele processo está atendendo, de repente, se a gente vai criar algum outro processo para suportar, porque para a realidade dele não está atendendo. Então, assim, a gente está aqui para ajudar, mas a responsabilidade sobre o time dele é do líder. Então, cara, é extremamente importante que a gente dê essa autonomia. Então, entendendo essas particularidades e, cara, se a gente está inseguro em dar essa autonomia para ele, faça com que você fique seguro e ele também. Então, é basicamente essa mensagem. E eu acho que é o que é mais legal, Bárbara, que vocês fazem, que não é uma autonomia que você larga ou delarga, né? Vocês têm um processo com as BPs, onde vocês analisam localmente o que está pegando para o líder, globalmente o que é da empresa, porque tem coisa que o líder também não vai dar conta ali no local, ele vai precisar de uma ação que tem uma envergadura um pouco maior, e esse acompanhamento, esse estar ao lado do líder é fundamental, que reforça, né, o lado consultivo lá do RH, que é o que eu vejo, cara, que é quando a gente fala assim, acho que a turma fala muito, o que é o RH estratégico, né? Esse RH é relevante, então ele está lá no dia a dia, ele acompanha o líder, mas com uma plena autonomia das ações com o time. Cara, fantástico, Bárbara. Eu adorei o nosso papo aqui, tá? A gente está chegando aqui no finalzinho. Queria te agradecer muito aqui pelo teu tempo. Enfim, se tiver algum recado que você queira deixar aí para a turma que está iniciando a jornada também, fique à vontade antes de eu encerrar aqui, né, com os próximos, tem próximos capítulos do nosso Employee Experience for All, tá? Com certeza.
Bom, eu queria primeiro agradecer. Eu acho que, cara, esses momentos para a gente trocar, compartilhar experiências são cruciais, assim. A gente tem tido uma experiência muito legal com a Pulse tem sido muito parceira com a gente nesse sentido. E acho que, cara, para a galera que está começando, ir com calma, ir aos poucos, entender como que isso relaciona com a cultura da empresa, né? Então, eventualmente, você vai ter que fazer algum tipo de adaptação, então vai ter que ser flexível. Mas acho que juntos e tendo um propósito de, cara, melhorar a vida do nosso funcionário, proporcionar sempre a melhor experiência, cara, assim, não tenho dúvida de que vai dar certo. Muito bom. Obrigadão, viu, Bárbara? Valeu. Boa. Gente, Obrigada. obrigado, né, por estar aqui conosco, né? Contem com a gente também, contem com a Pulses nessa medição de Employee Experience. A gente tem uma ferramenta pronta para uso ou flexível para você criar as suas pesquisas também. Muitíssimo obrigado. A gente se vê. Um abraço. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.